Bom, pessoal, retomando direitos fundamentais, agora a gente vai analisar as dimensões dos direitos fundamentais. Essa divisão em dimensões dos direitos fundamentais, ela foi criada pelo constitucionalista que trabalhava na Unesco, ele era diplomata, trabalhava na Unesco, Karel Vazak. E ele dividiu, num primeiro momento, os direitos fundamentais em 3 gerações. A expressão não era dimensões, mas 3 gerações. Modernamente, a gente fala dimensões, pois a doutrina entende que a expressão gerações estaria já superada, ou melhor, indicaria uma superação. Ou seja, indicaria que a nova geração estaria superando a antiga. Então, geração, ela não reflete com precisão essa relação entre direitos fundamentais distintos. Logo, a nomenclatura mais adequada, entendem os doutrinadores contemporâneos, seria dimensões de direitos fundamentais. Mas nós podemos falar nas 3 dimensões clássicas dos direitos fundamentais, como disse, chamadas primeiramente de gerações, em que se divide os direitos fundamentais em direitos de liberdade, primeiro grupo, direitos de igualdade, segundo grupo, e direitos de fraternidade, no terceiro grupo. Os direitos de liberdade seriam aqueles característicos dos estados liberais, olha só. Impõe ao Estado o dever de abstenção, garantindo a nós, indivíduos, um espaço livre, sem interferência do Estado. São os direitos civis e políticos, direito à vida, direito à liberdade, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de ir e vir, direito ao devido processo legal, direito de propriedade. Então, direitos de primeira dimensão. Já na segunda dimensão, nós temos os direitos de igualdade. Esses direitos são característicos dos chamados estados sociais, ou welfare state, ou estado do bem-estar social. Também característico de países de orientação socialista. Impõem, portanto, ao Estado um dever de garantir, na prática, uma maior igualdade. Então, são direitos de igualdade, ou direitos de prestação positiva. São chamados direitos sociais. Direito à educação, direito à saúde, onde você exige do Estado um fazer. O Estado deve garantir, portanto, através de políticas públicas, uma maior igualdade na sociedade. Então, direitos de primeira dimensão, liberdade. Direitos de segunda dimensão, direitos de igualdade. Já na terceira dimensão, nós teremos os direitos de fraternidade. São aqueles que dizem que o Estado deve voltar suas baterias para a proteção de grupos mais necessitados. Por isso que fraternidade, também englobando aqueles direitos fundamentais que alcançam a todos. Os direitos, por exemplo, difusos, direito ao meio ambiente, direitos dos idosos, direito da criança e do adolescente, direito do consumidor, então direito de fraternidade daqueles grupos que dependem de maior proteção do Estado, ou ainda daqueles direitos difusos que alcançam a todos. Vimos, portanto, as 3 dimensões clássicas dos direitos fundamentais. Eu vou colocar em destaque para vocês. Vamos aí. Dimensões dos direitos fundamentais. Primeira dimensão, liberdade. São os direitos civis e políticos, indicando uma limitação à atuação do Estado. São direitos de prestação negativa. Significa um não fazer do Estado em favor do indivíduo. Segunda dimensão, direitos de igualdade. São direitos que visam garantir uma melhor condição de vida e trabalho para todos os membros da sociedade. Correspondem aos direitos sociais, que são direitos de conteúdo econômico e social, direitos que nós chamamos de prestações positivas. Terceira geração ou dimensão, direitos de fraternidade, consagram a ideia de solidariedade, fraternidade, tem por destinatário o próprio gênero humano. Surgem da insuficiência da tutela individualizada, característico das sociedades de massa. Exemplo: meio ambiente, proteção ao consumidor,
direitos do idoso, proteção à infância e juventude, proteção às pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, as três dimensões clássicas: liberdade, igualdade e fraternidade. O lema da Revolução Francesa: liberté, égalité e fraternité. A gente vai analisar ainda as novas dimensões dos direitos fundamentais. A doutrina mais moderna, mais atualizada, fala em quarta, quinta e sextas dimensões dos direitos fundamentais. É o que nós vamos ver agora. Nós temos aí as novas dimensões dos direitos fundamentais. Quarta dimensão: direitos de índole cosmopolita. São decorrentes do processo de globalização econômica e consequente mitigação do conceito de soberania. Temos aí os direitos à democracia, ao pluralismo, à informação, à diversidade, à biogenética, à justiça tributária. Eu faço aqui uma observação pontual, mas também muito importante, que não há na doutrina unanimidade em relação a quais direitos compõem cada uma dessas novas dimensões. Então, o que eu destaco aqui para vocês é uma posição que tem prevalecido majoritariamente. Mas você encontra em alguns autores os direitos posicionados em dimensões distintas. Por exemplo, o Karel Vazak, ele colocava o direito à paz, que a gente vai ver na quinta dimensão, na terceira dimensão, fraternidade. O Paulo Bonavides coloca na quinta dimensão. Como eu disse, não há unanimidade. Eu estou colocando para vocês uma posição que tem prevalecido para efeito de prova. Então vimos a quarta dimensão, agora quinta dimensão. Quinta dimensão, temos os chamados direitos pós-materiais, como diz o professor Paulo Bonavides. Direito à paz, direito à felicidade, direitos decorrentes do desenvolvimento tecnológico advindos da cibernética, realidade virtual, inteligência artificial, internet. Estamos vivenciando isso. Direitos, veja só, correlacionados a essa nova realidade, a tecnologia, internet, inteligência artificial. Isso tudo faz parte dessa nova dimensão pós-material dos direitos fundamentais. Já na sexta dimensão, podemos destacar direito à água potável e proteção a toda forma de vida. Então nós teríamos essas 6 dimensões, as 3 dimensões clássicas e as 3 novas dimensões dos direitos fundamentais. Bom, vistas as dimensões dos direitos fundamentais, agora características dos direitos fundamentais. Então começando, historicidade dos direitos fundamentais. Significa dizer que os direitos fundamentais não são criados em um único momento, não são criados em um único evento. Pelo contrário, os direitos fundamentais vão sendo criados ao longo da evolução histórica da própria sociedade. Então não há um momento único de criação e definição dos direitos fundamentais. Eles vão sendo construídos ao longo da evolução histórica de cada sociedade e também do mundo considerado de forma global. Nós podemos indicar, a título meramente exemplificativo, alguns momentos marcantes no surgimento dos direitos fundamentais. Por exemplo, 1215, Magna Carta na Inglaterra. Também na Inglaterra, a chamada Revolução Gloriosa, 1688 na Inglaterra, em que culminou com a edição de um Bill of Rights, uma carta de direitos. Podemos destacar, por exemplo, a Revolução Americana, que culminou com a edição da Declaração de Independência Americana e, consequentemente, com a Constituição Americana, Declaração de Independência Americana de 1776, Constituição Americana de 1787. Podemos ainda citar a Revolução Francesa, famosíssima, 1789, que teve como consequência formal imediata uma Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Documentos posteriores, por exemplo, Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, 1948. Então nós temos diversos documentos, Pacto de São José da Costa Rica, mais recentemente, Tratado de Nova York, diversos tratados internacionais. Então os direitos fundamentais vão sendo construídos
ao longo da evolução histórica de cada sociedade e também do mundo globalmente considerado. Segunda característica, universalidade dos direitos fundamentais. O que significa essa universalidade? Que os direitos fundamentais, eles têm por finalidade proteger a pessoa humana, garantir ao indivíduo aquelas condições mínimas para viver dignamente em sociedade. A que indivíduo? A todo e qualquer indivíduo, a toda e qualquer pessoa. Veja que, diferentemente, por exemplo, da Revolução Francesa, que, como eu disse, culminou com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, já a ONU, em 1948, editou uma Declaração Universal dos Direitos do Homem, do ser humano. Então, a universalidade, ela decorre da própria natureza humana. Os direitos fundamentais são voltados à proteção do ser humano, do indivíduo. Portanto, universais. Professor, mas lá no artigo 5º caput da nossa Constituição, diz que os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição aplicam-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes apenas. Muito cuidado, não é isso que diz a Constituição. Ela não diz aplicam-se apenas. Olha lá o que diz no artigo 5º. É um erro muito comum até, né, acharmos que a Constituição diz que aplicam-se apenas aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Não é isso que a Constituição fala. Vamos dar uma olhada lá no artigo 5º? Olha lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O que o Constituinte quis dizer? Que o Brasil, Estado soberano, não pode garantir a quem não resida no Brasil, a quem não resida nos limites territoriais do Estado brasileiro, os direitos estabelecidos na Constituição brasileira. Então não posso garantir um direito estabelecido aqui no artigo 5º da nossa Constituição ao francês que mora na França. Agora, ao francês que mora no Brasil, eu posso garantir. Ao brasileiro, eu posso garantir. Mas ainda assim, a Constituição não foi tão precisa como deveria ou talvez pudesse ter sido. Se você pegar, por exemplo, a Lei de Imigração, artigo 4º da Lei de Imigração, ela fala lá, os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição aplicam-se no que couber, aos estrangeiros não residentes, inclusive aos apátridas. Será que um estrangeiro não residente, por exemplo, um turista no Brasil, não tem direito à vida? É óbvio que tem. O turista no Brasil não tem direito à integridade física? Não tem direito à honra? Não tem direito à liberdade? Não tem direito à propriedade? Será que pode, por exemplo, então você pegar lá a câmera de um turista e ele não pode reclamar com a polícia? Pois você não tem direito de propriedade? Será que uma turista pode ser estuprada? Porque ela não tem direito, veja só, à sua liberdade, à autonomia da sua vontade, à integridade física, ao próprio corpo? A resposta é, desenganadoramente, claro que tem. A Constituição disse menos do que deveria, como dito. Logo, entende-se que os direitos fundamentais aplicam-se a toda e qualquer pessoa. Não significa que todo e qualquer direito se aplique a toda e qualquer pessoa na mesma medida. Não é isso. Mesmo porque a Constituição estabelece distinções. Distinções entre brasileiros, nato e inato, nato e naturalizado, naturalizado e naturalizado, e, por óbvio, entre brasileiro e estrangeiro. Professor, você disse aí que a Constituição estabelece distinção entre nato e inato, entre naturalizado e naturalizado. Eu sei que a Constituição estabelece, professor, distinção entre nato e naturalizado. Por exemplo, o naturalizado não pode ser ministro do STF. O nato pode, distinção entre nato e naturalizado. Mas eu não sabia que a Constituição estabelece distinções entre natos e entre naturalizados. Sim, estabelece. E uma delas eu vou pegar o exemplo que a gente acabou de falar. Só ou somente brasileiro nato pode ser presidente. Então, até aqui,
Correto. Mas qualquer brasileiro nato pode ser presidente? Resposta: não. Apenas aqueles acima de 35 anos. Então, a distinção entre brasileiros natos. Ou seja, para ser presidente da República. Ah, professor, olha que coisa, eu não tinha percebido. Bobo, né? Fácil, claro que é fácil. Mas às vezes a gente não percebe. E distinção entre naturalizados? Será que teria? Vou mostrar uma bem legal. E por que eu digo bem legal, né? Porque ela mostra objetivamente essa diferença e é um pouco desconhecida. Porque fica lá escondidinha no final da Constituição, 222 da Constituição. Olha o que fala lá. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão, sonora de sons e imagens, é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoa jurídica constituída sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Pergunto: brasileiro naturalizado há menos de 10 anos pode ser proprietário dessas empresas? Não. De empresa de radiodifusão, de sons, imagens? Não pode. Apenas o brasileiro naturalizado há mais de 10 anos. Então, distinção entre naturalizado e naturalizado. Naturalizado há mais de 10 anos pode ser proprietário desse tipo de empresa. Naturalizado há menos de 10 anos não pode ser proprietário desse tipo de empresa. Então, nós temos na Constituição distinções entre nato e naturalizado, entre nato e nato, entre naturalizado e naturalizado. E, por óbvio, que temos distinções entre brasileiros, seja nato ou naturalizado, e estrangeiros. Por exemplo, o brasileiro nato não pode ser extraditado nunca. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas situações: por crime cometido antes da naturalização ou comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecente. Artigo 5º, inciso 51. Então, isso só em duas hipóteses. Já o naturalizado, não há qualquer direito à não extradição do naturalizado. Mas eu disse aqui, você ouviu, que o brasileiro nato não pode ser extraditado nunca. Você pode estar se perguntando: professor, eu ouvi uma notícia recentemente de que teria havido, e o STF autorizado, a extradição de uma brasileira nata. Cuidado, não foi bem isso que ocorreu. Tecnicamente, veja só, tecnicamente o que aconteceu foi que a brasileira nata perdeu a nacionalidade. E após ela ter perdido a nacionalidade, ela praticou um delito. Veja que eu disse perdeu. Eu não disse que foi declarada a perda, eu disse que perdeu. E eu vou explicar isso, tá? Então ela perdeu a nacionalidade brasileira, perdeu, portanto, a condição de brasileira, nata inclusive, e depois praticou um delito. Os anos passaram, houve um pedido de extradição, e o que fez o Ministério da Justiça? Declarou a perda da nacionalidade retroativa, a data, e eu vou mostrar, da aquisição de outra nacionalidade. Consequentemente, se analisou, se averigou que o crime teria sido praticado após a causa que deu perda da nacionalidade, quando ela já não era mais brasileira de fato, embora não tivesse ainda sido declarada a perda da nacionalidade. Quando eu mostrar o exemplo, agora vai ficar mais fácil. Pega a Constituição, artigo 12, parágrafo 4º. Olha o que diz lá. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. Tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial, leia-se transitado e julgado, artigo 75 da Lei 13.445, que é a Lei de Imigração. Prosseguindo, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Aqui nós temos a chamada perda-punição. A perda-punição aplica-se apenas ao brasileiro naturalizado. Olha o que diz lá no começo. Tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial transitada em julgado. Artigo 75 da Lei de Imigração. Inciso 2. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 2, adquirir outra nacionalidade.
Aqui nós temos a chamada perda-mudança. Então, o brasileiro maior, capaz, que adquire voluntariamente outra nacionalidade, que faz a opção voluntária por outra nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira. Não importa se nato ou naturalizado. A perda-mudança aplica-se para os dois casos, brasileiro nato e brasileiro naturalizado, portanto. Poxa, professor, mas eu tenho parente nessa situação, eu tenho amigo nessa situação, conhecido nessa situação. Acredito que tenha sim, tem muita gente. Eu, inclusive, um amigo recente, mora nos Estados Unidos, amigo de infância, né? A gente conversando, rede social, conversando, ele falou, me naturalizei americano. Aí eu falei assim, se naturalizou americano, mas como é que foi, por quê, né? Aí ele falou, estava morando aqui há muito tempo já, ele era legal lá, né? Tinha o green card, ele estava morando lá há muito tempo, casou com uma americana, teve filho americano e falou, decidi me naturalizar americano. Eu falei, não sei se você sabe, se você viu isso antes, se alguém te informou, você perdeu a nacionalidade brasileira. Aí ele falou, não, eu tenho passaporte brasileiro. Eu falei assim, repito, você perdeu a nacionalidade brasileira. Aí ele, mesma coisa, não, eu tenho passaporte brasileiro, eu fui esse ano pro Brasil. Aí eu saio daqui dos Estados Unidos com passaporte americano, entro no Brasil com brasileiro, saio do Brasil com passaporte brasileiro, entro aqui com americano. Aí eu falei assim, sabe por quê? Porque as autoridades do Brasil ainda não sabem que você se naturalizou americano. Provavelmente nunca saibam. A não ser que você fale. A não ser que você fale, que eu fale. A não ser que venha algum pedido, eventualmente, de extradição. O governo não vai ter essa comunicação, não vai conseguir ficar olhando isso. Mas quando souber, o Ministério da Justiça, o governo brasileiro, ele vai declarar a perda da sua nacionalidade no dia que ele souber. Então, se ele souber hoje, ele vai declarar hoje a perda da sua nacionalidade com efeito retroativo ex tunc à data em que você adquiriu a nacionalidade americana. Pô, mas eu não sabia, e agora? Eu não queria deixar de ser brasileiro. Eu falei assim, mas deixou. Não é mais brasileiro, portanto. Não tem exceção? Tem sim. Ele não estava na exceção. Olha a exceção lá na Constituição. A linha A e B, no inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 14. Diz lá, salvo se a aquisição de outra nacionalidade se der nessas condições. A. Se decorrer de reconhecimento de nacionalidade originária pela língua estrangeira. Então veja que aqui você não se naturaliza em outro país. Você exerce o direito que o país reconhece a nacionalidade originária daquele país. Exemplo, Portugal reconhece direito à nacionalidade originária, como eu disse, por exemplo, a quem é filho de português. Você é filho de português, mas nasceu no Brasil. Você pode, em Portugal, exercer um direito reconhecido em Portugal, a nacionalidade originária portuguesa. Você não estará se naturalizando. Você simplesmente vai obter a nacionalidade originária portuguesa, porque é um direito reconhecido pela legislação do respectivo país. Nesse caso, você vai ficar com dupla nacionalidade. Essa é a primeira exceção. A primeira exceção, portanto, não decorre de naturalização voluntária. Lembra que eu disse? A naturalização voluntária, que não tem naturalização voluntária. Ele simplesmente está exercendo o direito a obter a nacionalidade originária do país que reconhece a ele essa condição. Segunda exceção. Quando a aquisição de outra nacionalidade, quando a naturalização decorrer de imposição pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu país, em seu território, ou para exercício de direitos civis. Por exemplo, vamos imaginar que você mora ilegalmente em qualquer outro país. Ilegalmente. E lá você não pode exercer direitos. Você não pode ter acesso ao sistema de saúde, ao sistema de educação, ao sistema de previdência. Não pode sequer ficar morando lá, se descobrirem você vai ser deportado. Então, para você permanecer naquele país, para você trabalhar naquele país, para exercer direitos naquele país, o país te obriga a se naturalizar.
Se você não se naturalizar, aqui você não pode ficar, ou aqui você não pode exercer direitos. Então, veja, é uma obrigação, uma imposição do país a você para lá permanecer ou para lá exercer direitos. Não é uma mera voluntariedade, não é uma mera vontade sua. E o Brasil reconhece que muitas vezes o brasileiro precisa trabalhar em outro país. Precisa sobreviver, precisa ganhar a sua vida. Então, nessa condição, ele obtendo a nacionalidade estrangeira, ele não perde a nacionalidade brasileira. Mas não foi o caso que aconteceu, o caso polêmico, né, que gerou a polêmica, se o Brasil havia autorizado, se o STF havia autorizado a extradição de brasileira nata. Tá? Não, não havia. Era uma brasileira que morava legalmente nos Estados Unidos, casada com um americano, tinha filho nos Estados Unidos, trabalhava nos Estados Unidos, tudo como brasileira. Tudo como brasileira. Não era obrigada ela a se naturalizar para permanecer nos Estados Unidos, não era obrigada a sua naturalização para ela exercer direitos lá, nada disso. Ela decidiu se naturalizar americana. Não comunicou a autoridade brasileira, simplesmente se naturalizou americana. Vamos imaginar, colocar um ano aqui, 2000. Se naturalizou americana. 1º de janeiro de 2000, ponto, se naturalizou americana. Em 2010, ela mata o marido. Os Estados Unidos entram com um pedido de extradição. Os advogados, porque ela fugiu para o Brasil, né? Ela tinha pena de morte, ela fugiu para cá. Os Estados Unidos entram com pedido de extradição, os advogados dela, já aqui no Brasil, dizem que ela, como brasileira nata, não pode ser extraditada. O Ministério da Justiça declara a perda da nacionalidade retroativa à data de 1º de janeiro de 2000, que foi quando ela adquiriu a nacionalidade americana. Consequentemente, o crime foi praticado 10 anos depois de ela ter perdido a nacionalidade brasileira. De fato, embora ainda não formalizada. A formalização é necessária. Tá? Mas a formalização, não esqueça que ela vai ter efeito aqui retroativo. A perda não é automática, é necessária a formalização, mas ela vai retroagir. Vai retroagir a data de aquisição de outra nacionalidade. Ou seja, a consequência vai ser como se fosse automática. E o STF disse que ela podia sim ser extraditada, pois quando cometeu o delito, como eu disse, como falado, ela já não se encontrava mais na condição de brasileira. Então vimos aí a universalidade e aproveitamos também, falamos um pouco de direito da nacionalidade. Terceira característica, inviolabilidade da pessoa humana. Inviolabilidade da pessoa humana significa que o ser humano deve ser visto como um fim em si mesmo e não um meio para nada. O indivíduo não é meio para proteção de terceiros, não é meio para proteção do Estado. O indivíduo é um fim. Logo, o Estado, a Constituição, os direitos fundamentais são instrumentos, meios de proteção ao indivíduo. Nessa perspectiva, a partir dessa característica, não se pode, por exemplo, utilizar um indivíduo para proteger a vida de outro. Então você não pode, por exemplo, retirar um órgão de um indivíduo para salvar uma outra pessoa, porque o indivíduo não é meio, o indivíduo é um fim em si mesmo. Então, inviolabilidade da vida humana, que não pode ser considerada meio, mas sim um fim. Essa ideia é uma ideia que foi desenvolvida por Kant e é, até os dias de hoje, utilizada e inserida nas características dos direitos fundamentais. A gente fecha esse bloco, voltamos rapidinho, só tomar uma água no próximo bloco, falando ainda de características dos direitos fundamentais. Já voltamos.